como que a gente pode melhorar a nossa detecção, melhorar o nosso diagnóstico das lesões adenomatosas? Começamos pelo básico, pelo preparo. Os senhores podem perceber aqui que há uma diferença significativa na detecção de adenomas relacionado diretamente ao preparo do intestino. E os senhores notem que o impacto é tanto para as lesões polipoides quanto não polipoides, mais para as lesões não polipoides. As lesões localizadas no cólon direito e para aquelas lesões com menos de 10 milímetros. Esta é uma meta-análise recente que mostra que a preparação com dose dividida apresentou um ADR maior, ADR, Adenoma Detection Rate, ou índice de detecção de adenoma, uma maior detecção de adenomas avançados e de lesões serrilhadas. Aqui nós temos um tema bastante controverso, mas todos esses autores concluíram que o uso do corante aumenta a detecção de microlesões e de lesões não polipoides. Esse é um estudo do grupo de Wiesbaden que mostrou que o uso da pancromoscopia apresentou uma maior detecção de adenomas, uma maior detecção de adenomas planos ou lesões não polipoides e de lesões serrilhadas. E esses dados foram corroborados com esses outros dois estudos. Na prática, a maioria dos autores defende que o uso do corante facilita muito mais a caracterização da lesão do que propriamente melhorando a sua detecção. Esse é um estudo recente, publicado este ano, a Gastroenterology, um estudo multicêntrico, que mostrou um aumento no índice de detecção de adenoma usando azul de metileno via oral. E também para as lesões serrilhadas que fazem parte da carcinogênese coloretal. Ainda falando sobre cromoscopia, só que agora cromoscopia eletrônica, todos esses estudos mostram que essa imagem avançada com NBI facilita a detecção de adenomas e melhora a visibilidade dos pólipos. Esta meta-análise também deste ano foi a primeira que comparou duas gerações de NBI e houve uma relação direta também com o preparo, ou seja, houve um impacto no ADR quando o preparo estava excelente. E comparando a segunda geração com luz branca, houve um aumento significativo na detecção de adenomas. Yoshida, usando uma outra imagem avançada, o BLI, mostrou uma maior visibilidade do BLI brilhante. Essa é uma técnica chamada Blue Laser Image, que tem dois modos. Um dos modos, a imagem é um pouquinho mais escura e a outra é mais brilhante. E mostrou no modo brilhante, uma maior detecção, uma maior visibilidade do pólipo quando comparado com luz branca, independente da expertise do endoscopista. Aqui nós temos uma pequena lesão deprimida, detectada com BLI, e após a aplicação da magnificação da imagem, os senhores notem uma melhor caracterização da microvasculatura dessa lesão. Ainda o mesmo grupo de Kyoto, utilizando dessa vez uma outra opção de imagem avançada, chamada LCI, mostrou uma maior visibilidade de pólipos comparado com luz branca, incluindo as microlesões, e uma maior diferença de cor. Independente da localização, no cólon direito ou não, independente do seu tamanho, da histologia e do aspecto morfológico. Para quem não conhece, esse daqui é o Dr. Naoichi Yoshida, que publicou todos esses últimos artigos citados. Na prática, o que a gente observa é, com o uso do LCI, uma área com maior contraste, a área neoplásica costuma ser mais vascularizada e a presença desses capilares em maior quantidade possibilitam que a lesão seja vista um pouco mais avermelhada ou um pouco mais rósea. Com a magnificação, esta tecnologia permite também a análise dos capilares superficiais da lesão. Suzuki também fez um estudo comparativo com LCI, mas somente dessa vez em lesões LST não granulares, e os senhores vejam que ele mostrou uma maior visibilidade do LCI
tanto com luz branca quanto com o modo BLI. Seguindo essa linha, como o Dr. Lix já recém citou, tivemos a felicidade de publicar esse artigo na Gastrointestinal deste mês, fazendo um estudo randomizado comparando luz branca, BLI brilhante e LCI. E os senhores notem uma diferença significativa favorável à LCI, quando comparado com luz branca, tanto no número total de adenomas, como no número médio de adenomas por paciente. O ADR para a luz branca foi de 43%, chegando a quase 57% com LCI. Muito se fala, especialmente no Oriente, o uso do Buscopan para melhorar a detecção de adenomas. Eu também tinha essa expectativa, no entanto, esse foi material da minha dissertação de mestrado, onde não houve diferença alguma comparando iosina com placebo, nem no ADR e nem nesses outros itens. E isso é corroborado com esta meta-análise italiana, que mostrou que também não houve diferença, e essas outras duas meta-análises tiveram a mesma conclusão. Algo muito simples para melhorar um ADR, basta mudar o decúbito do paciente, e essa mudança de decúbito para esta série teve impacto principalmente no cólon transverso e no cólon esquerdo. E essas duas outras séries também tiveram a mesma conclusão. Uma meta-análise recente mostrando que esse acessório na ponta do aparelho chamado endocuff melhora o ADR, assim como esta outra meta-análise também mostrando um aumento no ADR com o uso do CAP. Esse é um aparelho Fuse que tem, na verdade, 3 óticas. Além da ótica frontal, tem 2 óticas laterais. Cada ótica produz uma imagem no seu monitor, o que possibilita uma visão de 330 graus. Mas os senhores vejam que esse estudo multicêntrico, liderado pelo Douglas Rex, comparando alta definição, endocuff, endorings e o Fuse, os resultados foram melhores com este acessório, o endocuff. Esta revisão comparou água e ar. E os senhores notem que não houve diferença em relação ao ADR. No entanto, quando há a troca da água, este estudo mostrou uma diferença significativa. Mas essa é uma revisão de 2012. Nós temos uma revisão mais atualizada, de 2018, onde mostra um impacto mais significativo, favorável à troca de água, quando comparado com ar. Aqui nós temos um colonoscópio com balão, ou seja, esse aparelho é introduzido até o seco com balão desinsuflado. Chegando uma vez ao seco, ele se insufla para evitar aquele deslizamento que às vezes ocorre do colonoscópio. E os senhores notem que houve um aumento no ADR de 28%, especialmente nos adenomas avançados não polipoides e nas lesões serrilhadas. Algo básico. Tempo de retirada do aparelho, esse é um estudo clássico publicado no England em 2006, que mostrou uma maior porcentagem de adenomas e de neoplasia avançada, naquele grupo que teve o colonoscópio retirado com pelo menos 6 minutos. Esta revisão sistemática mostrou um aumento no ADR, tanto com uma nova inspeção do cólon direito, ou seja, o aparelho é retirado até o ângulo esplênico, é reintroduzido até o seco e assim o cólon direito é avaliado 2 vezes, mas também com um resultado significativo favorável à retoflexão. Inteligência artificial, assunto novo, muito se fala atualmente. Será que é futuro? Será que é presente? Na verdade, no DDW deste ano, já houve 39 apresentações sobre essa temática. E aqui nós temos todos os itens onde a inteligência artificial pode atuar, inclusive no tema desta apresentação, que é aumentar o ADR. Na prática, ele apresenta 2 modos, facilita a detecção da lesão, porque há uma marcação detectada pelo software, e também aproximando o aparelho é possível fazer a caracterização da lesão, permitindo em tempo real se fazer um diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica. Onde os senhores vejam, nesse estudo
agora, GUT 2019, um aumento no ADR e um aumento no índice médio de adenomas por paciente, favorável à inteligência artificial. Não temos só a detecção, também é muito importante a caracterização da lesão, e isso pode influenciar diretamente na conduta endoscópica. Aqui nós temos uma recomendação da Sociedade Europeia que recomenda que devemos caracterizar a lesão quanto à sua morfologia e, neste caso, utilizar a classificação de Paris em lesões não polipoides e lesões polipoides. E qual é o impacto disso? Esse é um estudo nosso, publicado na revista japonesa, 2015, onde nós mostramos que a lesão não polipoide apresentou um risco de histologia avançada 2 vezes maior do que a lesão polipoide. E quando foi estratificado somente lesão deprimida, comparando a lesão polipoide, esse risco foi superior a 36 vezes. Este é um estudo italiano com mais de 27 mil colonoscopias, onde eles não observaram diferença em relação ao risco de histologia avançada entre lesão polipoide e não polipoide. No entanto, comparando lesão deprimida com lesão plano elevada, esse risco foi maior do que 10 vezes. Matsuda também mostrou uma maior agressividade de lesões deprimidas comparando a lesões polipoides, assim como todos os outros autores aqui citados. Portanto, essa é uma lesão que nós devemos encontrar e devemos tratar adequadamente. Para isso é importante a caracterização dessa lesão, para que a gente escolha o método mais adequado de ressecção. Uma lesão deprimida, isso não é encontrado apenas no Japão, no Brasil existe muitos casos, basta a gente reconhecer as pequenas alterações que essa lesão mostra. Também a recomendação de caracterizarmos os LSTs, dividindo em granulares e não granulares e seus respectivos subtipos, porque são reconhecidos fatores preditivos de agressividade dessas lesões. LST granular nodular misto, quando o nódulo tem 10 milímetros ou mais, como neste caso, e as lesões pseudodeprimidas. Em relação à imagem avançada, para a caracterização das lesões coloretais, nós temos hoje em dia várias classificações que são utilizadas. Sem dúvida, essas duas são as mais citadas na literatura, mas na prática, independente da classificação escolhida, já que estamos falando de adenoma, na prática o objetivo principal é diferenciar uma lesão não neoplásica, que costuma ser hipovascularizada, de uma lesão neoplásica adenomatosa, que é uma lesão ricamente vascularizada. Uma pequena dificuldade é o septo adenoma, que é uma lesão hipovascularizada, portanto, em termos de vascularização, poderia ser interpretada como uma lesão inocente, não neoplásica, mas todos nós sabemos que se trata de uma lesão envolvida na carcinogênese coloretal e que será muito bem abordada pelo Dr. Marcelo na próxima apresentação. Esse é um estudo nosso, utilizando uma cromoscopia eletrônica mais antiga, o FAIS, onde nesse estudo randomizado nós tivemos bons resultados em relação aos critérios diagnósticos, no entanto, com uma especificidade no máximo boa. E neste estudo mais recente, essa foi minha tese de doutorado, os senhores vejam que com esta nova tecnologia de imagem, há uma melhor resolução dos capilares e conseguimos fazer uma melhor caracterização da microvasculatura. Todos os critérios diagnósticos foram superiores a 90%. Até mesmo para as microlesões, onde nós tivemos um valor preditivo negativo de quase 95%. Voltando a inteligência artificial nessa questão do diagnóstico diferencial entre lesão neoplásica e não neoplásica. Os senhores vejam que os resultados já são muito bons, no entanto, com uma especificidade menor que 90%, 83%, ou seja, a máquina ainda, hoje, em 2019, não substitui olhos bem treinados. Na prática, todos nós
Sabemos que já houve uma grande evolução dos acessórios, da tecnologia, de técnicas de ressecção, mas não há dúvida que com muita dedicação, reconhecendo as pequenas alterações de coloração estruturais que essas lesões apresentam, o grande diferencial ainda está num olho bem treinado. Muito obrigado. E eu gostaria que o Duda explicasse para a gente como é que ele faz na prática clínica. A gente sabe de todos os acessórios que você tem que acoplar no equipamento que melhora a taxa de detecção. E só que todos nós aqui somos colonoscopistas, que na prática, como é que nós fazemos? Nós vamos usar o cap em todo mundo, nós vamos usar o endocuff. Então, o que ele acha prático e o que ele sente realmente que melhora e o que ajuda na prática clínica, na detecção, além dos olhos bem treinados. Duda, por favor. Obrigado, Lix, pela pergunta. Na prática, calma, tranquilidade, não se sentir pressionado pelos exames subsequentes, porque às vezes isso pode gerar uma certa angústia no colonoscopista, que tem que cumprir o horário, que tem que cumprir a agenda. O compromisso naquele momento é exclusivamente com o paciente. Então, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à imagem avançada. É um recurso bom, nos ajuda bastante, sem dúvida, a qualidade da imagem, tanto na detecção quanto na caracterização, mas, sem dúvida, se os senhores tiverem um aparelho em alta definição, um corantezinho do lado, um índico carmim, um ácido acético, e entender quais são as características que as lesões adenomatosas ou potencialmente invasivas apresentam, calma, o índice de detecção certamente vai aumentar, vai ser compatível com as exigências das diretrizes. Não precisa muita coisa. Isso que os senhores estão fazendo, buscando a atualização na colonoscopia, certamente vai influenciar nos seus resultados. Bom dia, parabéns, Dr. Carlos Eduardo. E em que circunstâncias, se você tivesse disponível aí esses recursos, né, que foi como o Dr. Lix falou, de endocuff, GI, isso seria recomendado de rotina no screening? Em alguns casos selecionados, você iria usar esse acessório se estivesse disponível? Em que circunstâncias você usaria? A gente sabe que muitos deles podem aumentar um pouco o tempo de introdução do aparelho, né? As últimas meta-análises têm mostrado um discreto aumento na intubação secal, mas se aumenta o objetivo final, que é melhorar a detecção, acho que vale a pena, né? Para todos. Mas sem dúvida, nem todo mundo também tem acesso. O endocuff, por exemplo, salvo engano, não chegou ainda no Brasil. Então são acessórios que a literatura mostra que pode aumentar o índice de detecção de adenomas, mas eu volto a repetir, é possível ter bons resultados mesmo sem ter acesso a esses acessórios. Parabéns, Carlos Eduardo. Achei a palestra espetacular. Você passou pelos tópicos mais importantes na detecção, que é o preparo, né? Começou pelo preparo. Todas as formas de cromoscopia, tanto convencional quanto eletrônica. Lembrou da mudança de decúbito, lembrou da técnica da imersão com água e no fundo, você enfatizou o exame cuidadoso, né, independente do aparato que a pessoa tenha, né. Vou fazer uma pergunta só. Com relação à inteligência artificial, nós temos a tendência de acreditar que a inteligência artificial vai ser o grande diferencial de taxa de detecção no futuro. Eu pergunto para você, existe algum estudo de inteligência artificial sem ser com luz branca, associando a inteligência artificial com alguma cromoscopia digital ou não? A maioria, ou todos, são com luz branca. Na verdade, a cromoscopia eletrônica, até o momento, se eu estiver bem atualizado, serve apenas para a caracterização da lesão, né? Para tentar fazer o diagnóstico diferencial em tempo real de uma lesão neoplásica de uma lesão não neoplásica.
Mas não há dúvida que a inteligência artificial vai avançar para tudo isso, inclusive nos dando diferenciação de lesões polipóides e não polipóides também, né? Mas nós temos estudos, e isso tem que ser enfatizado. Tem um estudo muito interessante do Kaminsky que mostra um aumento significativo no ADR de lesões não polipóides, lesões de cólon direito, naquele grupo de colegas que apresentam um baixo ADR, menor que 20%, eles aumentaram em 8% o ADR, 8%, fazendo um treinamento com experts. E isso é tão impactante porque há também estudos que mostram que para cada 1% de aumento no ADR, há um impacto de uma redução de 3% no câncer de intervalo e 5% na mortalidade. Então, se a gente melhora o ADR, diminui o câncer de intervalo 3%, a cada 1% de aumento, isso é muito impactante, é muito impactante. Então, o mais importante de tudo é a gente reconhecer a lesão. A inteligência artificial vai ter impacto, sim, para aqueles endoscopistas com baixo ADR. Quem tem um bom ADR, a inteligência artificial pouco vai auxiliar. Quando a gente pensa no screening do câncer coloretal, se a gente tem um programa no futuro que você consegue melhorar a média dos colonoscopistas através da inteligência artificial, eu acho que é um grande ganho, tá? E talvez a gente consiga aprender com a inteligência artificial e que a gente, o dia que tiver sem ela, a gente consiga melhorar, para a gente achar lesões que a gente normalmente não acharia. Então, eu acho que quando se pensa em screening, e se ela dá um índice de acerto muito grande na identificação do tipo de pólipo que eventualmente a gente pode passar a usar no futuro o Resect and Discard, ou até deixar no local, e isso vai diminuir muito o custo do screening, principalmente porque você não vai ter o patologista na maior parte desses adenomas, que a maioria que a gente encontra são pequenos e de pouca significância clínica. Para quem não conhece a inteligência artificial, até mesmo ela depende do colonoscopista. Porque, na verdade, para o software permitir a detecção da lesão, ela tem que ser mostrada na tela. A inteligência artificial não vai detectar a lesão que está escondida atrás de uma prega. Então, se o colonoscopista estiver retirando o aparelho e não aparecer na tela a imagem, mesmo sem o endoscopista ver, a inteligência artificial não tem como fazer a detecção e o reconhecimento dessa lesão. Então, até mesmo para o uso esse altíssimo avanço na melhora do ADR, depende da técnica, na habilidade de retirada do aparelho. Só reforçando, ela não substitui o preparo de cólon, não substitui a mudança de decúbito, não substitui o exame que exponha bem a mucosa, né? Ela pode ajudar, mas ela não substitui o colonoscopista de maneira alguma. Olha, a gente tem perguntas aqui. Nas lesões, o Edgar perguntou se nas lesões menores que 5 milímetros, com componente deprimido, você faz a ressecção por mucosectomia ou com pinça a frio? Mucosectomia sempre. Lesão deprimida apresenta um comportamento mais agressivo e mesmo com 3, 4, 5 milímetros já pode ser um câncer intramucoso e até mesmo um câncer invasivo. Então, lesão deprimida é sinônimo de mucosectomia. Estão perguntando para você do uso do ácido acético, se você utiliza isso na sua rotina para caracterizar melhor a lesão. Utilizava muito. Agora com a cromoscopia eletrônica cada vez menos, porque as informações que eu busco, a imagem avançada acaba me dando, né? Em casos muito selecionados que eu tenho alguma dúvida, especialmente se há invasão de submucosa, o ácido acético pode nos ajudar muito, assim como o índigo carmim. Eu vou só comentar uma aqui, o Egmar Nogueira perguntou se ao concluir que um olho bem treinado é um instrumento de maior valor na qualidade do exame, podemos com isso adotar uma postura crítica sobre os avanços, entre aspas, que a indústria nos impõe. Sem dúvida, eu acho que todo avanço tem que vir com olho crítico.
todo mundo que faz uma máquina quer vender essa máquina. Então, é por isso que a gente tem trabalhos como o que o Duda apresentou, para mostrar o impacto de cada tecnologia, fazendo trabalho prospectivo, fazendo trabalho randomizado, se possível multicêntrico, para mostrar para a gente o que na realidade funciona e o que não funciona.